Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso culto aqui da Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá. E culto esse que iremos celebrar e adorar ao Senhor Jesus Cristo que nasceu. Ele é a verdade encarnada que veio nos dar vida, nos dar esperança. Começamos nesse domingo já a celebrarmos o Natal, a cultuarmos a Deus, celebrando esse dia tão especial para nós, porque é o momento de recordarmos o nascimento do nosso Salvador. E a nossa comunidade de fé e toda a equipe de liderança do Ministério de Louvor e as equipes envolvidas em toda a construção da liturgia e desenvolvimento de culto já tem pensado em tudo isso ao longo do mês de dezembro, pensando no Advento e agora de modo mais específico pensando no Natal. Hoje teremos o nosso primeiro culto onde refletiremos sobre Jesus enquanto verdade, a verdade que deve ser procurada, a verdade que deve ser encontrada. Mas no próximo domingo, no dia 27 de dezembro, nós teremos a nossa cantata de Natal. Isso mesmo, o coro memorial cantará, adorará o Senhor, nos conduzirá em inspiração a um culto de adoração, uma cantata, levando em consideração todas as medidas de segurança. Esse conteúdo será gravado, preparado uma estreia aí muito especial para esse dia, também com uma reflexão muito especial para o Natal. Além de tudo isso, nosso culto de oração, que costumeiramente acontece às quintas-feiras, nós não teremos na próxima quinta-feira porque é dia 24, mas nós enviaremos um roteiro de culto para que você, com aqueles que estarão com você no Natal, e sabemos que hoje às vezes é um número bem reduzido por conta dos cuidados com a saúde, por conta do momento de pandemia, mas nós enviaremos um roteiro. A nossa ministra de música Priscila já está preparando todo um conteúdo, eu prepararei uma reflexão também que irá junto a esse conteúdo, a esse roteirozinho para que você em casa possa adorar ao Senhor com a sua família. Lembre-se, o Natal é a lembrança do nascimento daquele que é a verdade, daquele que é o nosso Salvador. Assim como também estamos preparando algo muito especial para o nosso culto da virada do ano, que também acontecerá na quinta-feira. Não será um culto ao vivo como nós costumamos fazer às quintas-feiras, será uma estreia, mas com conteúdo totalmente preparado para nós adorarmos ao Senhor e refletirmos como foi esse ano de 2020, pensarmos juntos no tema, encontramos a razão de viver e como a razão de viver foi importante para nós ao longo desse ano. Então, meu irmão, minha irmã, convide as pessoas, vá anunciando as atividades da nossa comunidade. Nós continuamos a servir ao Senhor, por mais que a realidade seja outra, por mais que nos sintamos falta daquele abraço, daquela acolhida, mas ainda assim continuamos firmes em adorar ao Senhor e propagar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Então Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse link e também avise aos seus amigos, marque no seu calendário para os nossos próximos cultos, as próximas atividades da nossa comunidade, que Deus possa nos abençoar. Vamos orar antes de assim, para dar início ao nosso culto e antes de começarmos o nosso louvor. Pai Santo, Deus de toda graça, muito obrigado porque um dia Tu enviaste Teu Filho, Ele nasceu para nos dar vida, nos dar esperança e nós Te agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor receba o nosso culto, porque Ele é dado a Ti, é ofertado a Ti, mesmo nas imperfeições dos nossos lábios, mesmo nos nossos pensamentos vacilantes, ainda assim queremos adorar ao Senhor, que é santo, que é perfeito, que é digno de receber louvor. Recebe, pois, Pai, a nossa adoração e a oração que fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
Qual é o verdadeiro motivo do Natal? Você saberia dizer? Será que é reunir a família toda, ganhar presente? O Isaías, o profeta Isaías, lá no capítulo 11, versículo de 1 a 3, diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá na base do que ouviu. Esse é o nosso rei, ele é o motivo do Natal. Quem é esse rei da glória? Erga a sua voz, se levante aí do seu sofá ou de onde você estiver e coloque para fora: quem é esse rei da glória? Ele é o meu Salvador, ele é o seu Salvador, ele é o nosso Salvador. Louvemos ao Senhor. Jesus, seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. O seu nome é Jesus, diga, seu nome é Jesus. Esse Rei da glória, majestoso e com poder, sabedoria plena, precioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. E quem é este Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser.
glória. Ele é o Rei do meu ser, do seu ser. E Ele é o único caminho. Ele é a verdade desse Natal. Por isso a gente vai continuar louvando ao Senhor com essa canção que diz que eu entreguei a minha vida para Ele. E eu sei que Ele é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Nosso Senhor Jesus. Natal é tempo de celebrar, então celebre com alegria aí onde você está. Minha vida te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, sei que eu vou te achar. Em tempos de aflição, eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem, transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem, hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Ele é a nossa vida. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Jesus, Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida. Nós estamos nesse Natal querendo presentear e adorar a única verdade. E por isso a gente vai falar, cantai, cantemos, porque o Salvador chegou. Você não vai cantar simplesmente porque te dá um prazer, porque é legal cantar, porque a música é boa. Não é isso.
Você tem um motivo do porquê você canta. A música funcional dentro da igreja, ela tem um motivo. Você canta porque o Salvador chegou. Você canta porque você sabe a quem você adora. É como se você estivesse usando esse instrumento que Deus nos deu de adoração para expressar aquilo que você realmente sabe, quem Ele é, o verdadeiro motivo do Natal. Por isso a gente vai cantar esse hino tão legal. Cantai que o Salvador chegou. Cantai que o Salvador chegou, acolhe a terra o Rei, ó vós nações, a Ele só, contentes vos rendei, ó sim, contentes vos rendei. Ao mundo as novas proclamai, que já raiou a luz, ó terra e céus cantai, nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus, nasceu o Rei Jesus. Cristo governa com amor, os povos provarão que é justo e bom o Salvador, e lhe obedecerão, sim, todos lhe obedecerão. Cantai que o Salvador chegou, cantai que o Salvador chegou. Mais uma vez, diga. Cantai que o Salvador chegou. Vamos agradecer a Ele, vamos ser gratos e celebrar a Ele. Pai de amor, de infinita bondade, os seus planos jamais se frustrarão. Nós vimos isso desde a criação do mundo, desde o nascimento do teu Filho Jesus, e nós vemos isso hoje. Suas promessas jamais se frustram, e a promessa do Senhor de enviar o Salvador, o Messias à terra, se cumpriu. Hoje nós celebramos a sua vinda, celebramos o seu nascimento, celebramos essa história perfeita de amor que se concretizou, que se realizou, e essa promessa que se cumpriu. E hoje nós celebramos, nós cantamos que o nosso Salvador nasceu e veio cumprir e cumpriu a sua missão nesse mundo. Celebramos, Senhor, a sua vinda. Celebramos a Ti, Jesus. Muito obrigado. Em Teu nome nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, por favor, abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Nós leremos os primeiros versos desse capítulo para refletirmos um pouco sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, sobre esse período festivo, o Natal para nós. É um texto muito conhecido, creio eu que se você já tem um tempo de caminhada com o Evangelho, já deve ter tido a oportunidade de ouvir mensagens a respeito desse texto. Obviamente, muitas vezes ele foi utilizado nesse período de Natal e eu quero fazer isso novamente, mas quero olhar para esse texto com calma, com cautela, olhando para as entrelinhas e não só para as linhas do texto, olhando aqui para buscarmos a verdade com toda a sua profundidade. Mas antes disso, eu convido você a orar comigo, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesse momento.
Ó Pai Santo, Deus querido, é no precioso nome de Jesus que aqui estamos. Suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, tenha misericórdia de quem somos e nos ajude a viver de acordo com a Tua vontade. Abre os nossos olhos e ouvidos para a Tua santa palavra e ajude-nos a compreender a Tua verdade hoje e todos os dias, até quando estivermos com o Senhor para sempre, porque já o teremos face a face e a verdade será contemplada não mais nas distorções de um espelho, como diz o apóstolo Paulo, mas na plenitude de que ela é. Mas nos ajude, mesmo ainda com nossa visão embaçada, continuar olhando para Cristo com o nosso Senhor, em busca da verdade do Evangelho. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, então, e minha irmã, abram aí a sua Bíblia, como eu havia solicitado, em Mateus capítulo 2, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 12. Eu vou fazer a leitura de todo o texto e depois eu vou retornar. Então peço que você mantenha o seu aplicativo ligado ou a sua Bíblia aberta para que nós visitemos o texto e extraiamos daqui algumas verdades importantes para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Que o Senhor abençoe a leitura de sua santa palavra. Como eu disse, eu quero voltar ao texto e agora ler novamente, mas com as pausas necessárias para alguns esclarecimentos que nos ajudarão na compreensão do todo e também na retirada de verdades para a nossa vida, para a nossa jornada de fé e para a compreensão de como o nosso Natal deve ser celebrado. O texto inicia-se da seguinte forma: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A primeira informação que nós temos aqui do evangelista Mateus sobre a natividade, sobre o nascimento de Jesus, obviamente começa no capítulo 1, de modo mais específico no verso 18, e quando ele fala de como Maria chegou ao momento de concebê-lo. Mas após esse momento,
que é descrito de modo específico e direto o nascimento de Jesus, mas ainda ecoando esse nascimento, ele encaixa o episódio da visita dos magos vindos do Oriente. História, por muitas das vezes, ilustradas nos nossos presépios, nas nossas historinhas bíblicas, nos desenhos animados, nas histórias do nascimento de Jesus. E por muitas das vezes essas histórias são absorvidas, essas histórias são tomadas sem o olhar mais criterioso para o texto. Mateus vai dando alguns detalhes, como o período do nascimento de Jesus, enquanto Herodes, provavelmente Herodes o Grande, reinava. Então, isso data mais ou menos o nascimento de Jesus não no ano 0 ou no ano 1, como alguns compreendem, mas o Senhor Jesus provavelmente nasce alguns anos antes da era cristã. Foi uma datação errada no tempo medieval que fez com que marcassem o nascimento de Jesus alguns anos após de fato ter nascido. Mas com esses dados históricos nós sabemos que ele nasce quando Herodes era rei da Judéia. E sabemos que também vem do Oriente alguns magos. E aqui está outro dado curioso. Quantos eram? Talvez você pense aí na sua casa, eram 3. Mas o texto não nos diz. Ele só diz um número plural. Eram magos vindos do Oriente. Por exemplo, os primeiros escritos cristãos, a primeira interpretação cristã, ali no período patrística, no nascimento da igreja, lia esses magos do Oriente e encontravam o número de 12, representando, por exemplo, as 12 tribos de Israel. Enquanto outros intérpretes daquele momento achavam que eram 11. Alguns outros achavam que era 7, porque era um número que representava a perfeição divina, mas a verdade é que só é especulação, o texto não nos fala. É no século IV, com a mãe do imperador Constantino, que o conceito de 3 reis magos, e o texto também não diz que eles eram reis, mas sim magos, porque se deduz que eles eram reis por conta dos presentes caros que eles oferecem. Então coloca-se o título também de reis, mas o termo usado no texto é magoi, para magos. Então a melhor tradução e a melhor compreensão eram homens místicos, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Mas o que a gente tem de informação é que não é um número estabelecido. A mãe de Constantino, que era uma cristã muito fervorosa, junta os eruditos do seu tempo, os historiadores, e parte numa viagem de conhecimento do local do nascimento de Jesus. É ela, por exemplo, que junto com esses homens estabelece o local onde Jesus nasceu, onde existe a Igreja da Natividade, lá em Jerusalém. Então, no IV século, ela começa a fazer essa pesquisa com esses homens e começa a supor certas situações à medida que ela vai encontrando. Ela era alguém que recolhia muitas relíquias, que se valia desses homens, desses eruditos, ia fazendo esse tipo de pesquisa na tentativa de elucidar as coisas, e em um determinado momento, numa rota que sai de Belém em direção ao Oriente e que não passa pela Judéia, é encontrado um pequeno cemitério onde haviam 3 corpos, e deduz-se dali que eram provavelmente os reis magos, como a narrativa mais comum nós sabemos, estariam voltando, fugindo do rei Herodes, mas foram descobertos e mortos, e ali estavam as suas sepulturas. Então, a partir dela, deduz-se o número de 3. Mas não há nenhuma comprovação histórica e arqueológica do número exato. A verdade é que nós sabemos, e também esses homens não eram reis. O que o texto nos diz é que esses homens eram magos e que esses homens vão atrás de Jesus e do seu nascimento a partir do contemplar das estrelas. O que esses homens eram de fato? Eram cientistas do seu tempo. Homens preocupados em buscar a verdade, homens que procuravam a verdade utilizando as ferramentas que o seu tempo lhe oferecia. Então eram astrólogos,
também homens que mexiam com coisas que para muitos era desafiador compreender e por isso ganhavam o rótulo de magos, de mágicos, né? Como certo autor contemporâneo, filósofo contemporâneo diz que enquanto nós não sabemos explicar certas situações, aquilo é tomado por magia, por mágica. Então aqueles homens eram considerados magos, mas na verdade eram grandes pensadores e pesquisadores. Provavelmente os escritos do Antigo Testamento chegaram às suas mãos e ao ler o Antigo Testamento, eles compreenderam que um dia nasceria um rei na Judéia e seria indicado por uma estrela. Então esses homens que contemplavam os céus, e é um fluxo muito comum do ser humano de buscar para fora dele coisas que ele não consegue compreender. Então ele olha para o além, e aqueles homens a contemplar, a buscar a verdade, também de posse do conteúdo das Escrituras. Provavelmente eles tinham lido, veem o surgimento daquela estrela e ali compreendem que se encaixava, se enquadrava com a profecia bíblica, que viria ali o rei, e então eles empreendem essa jornada, essa trajetória em busca desse rei, do rei da Judéia, do rei do povo de Israel que havia nascido, e eles vão ali prestar um culto a ele. Outra coisa muito importante saber é que esse processo não foi algo tão rápido quanto se imaginava. Foi algo longo. Quando esses homens chegaram até Jesus e Maria, eles chegaram não com Jesus ainda numa estrebaria, deitado num coxo, mas provavelmente já numa casa, já estabelecido, provavelmente já desmamado, já caminhando, já era uma criança ali dos seus 2 anos de idade, mais ou menos. Então não é aquele presépio tradicional e costumeiro que nós vemos, os animaizinhos em volta, o menino Jesus deitado no meio ao feno, a palha, José e Maria, e aí chegam os 3 reis magos, 3 também deduzido por conta do número de presentes, mas não quer dizer, cada um pode ter trazido esses 3 elementos, ou mais de um pode ter trazido o mesmo elemento enquanto o outro, mas deduz-se por conta do número de presentes também o número dos magos, mas o texto também não sugere nada a respeito disso. Mas provavelmente quando eles chegam, Jesus já era um menino, essa caminhada, essa jornada foi longa. E aí também muito se especula sobre, era uma estrela de fato, era um anjo que se revelava de maneira luminosa e orientava, só eles poderiam ver, ou todos poderiam ver. E muito se especula, mas esses homens chegam ali, diz o texto, a Jerusalém com o propósito de adorar ao Senhor, ao Rei dos Judeus. E está aqui para mim a primeira lição, ainda nesses 2 primeiros versos, é de que quando nós tomamos consciência da verdade, e a verdade do Evangelho, a verdade que é Cristo Jesus, Ele se encarna e Ele diz, eu sou a verdade. A nossa tarefa é em reconhecer isso e a partir disso adorar quem Jesus é. Quando nós nos reunirmos agora no Natal, façamos da seguinte forma: celebre quem Jesus é, adore ao seu nome, cultue com todo o seu ser, com toda a sua força, porque Ele é a verdade. E se você teve a oportunidade de ser orientado até essa verdade, adore-a como esses magos vindo do Oriente fizeram e se encaminharam. Mas o verso 3 diz o seguinte: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo.
E aí o verso 7 e 8 fecham esse bloco da seguinte forma: então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato com que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Os magos chegam a Jerusalém e provavelmente eram certamente homens de alguma importância, de algum destaque, e foram conduzidos à presença do rei Herodes, e ali eles relatam o que vieram fazer. Olha, nós vimos o sinal no céu de que nasceu o rei de Israel, o rei do povo judeu, e nós viemos aqui adorá-lo. Herodes recebe aquela notícia como a pior coisa que poderia acontecer, porque colocava em xeque o seu reinado. Ele se sente ameaçado com o nascimento de alguém que viria para ser rei. Ele vê o seu trono em jogo, convoca as autoridades, os mestres da lei, os estudiosos, pergunta onde há de nascer o menino. Eles orientam em Belém. Então ele orienta os magos e diz para os magos: vão a Jerusalém, vá lá, vão até Belém, que é o local do nascimento. Diz aqui os nossos estudiosos da lei, do texto sagrado, da nossa fé, que o rei nasceria em Belém. Então essa estrela provavelmente está orientando vocês a Belém. Vá lá, quando vocês encontrarem, me avisem, porque assim como vocês estão indo lá adorá-lo, eu também quero ir. Mas nós sabemos que a verdade não era essa. Herodes também foi exposto à verdade do Evangelho. Os magos anunciaram: nasceu o Salvador, nasceu o Rei dos Judeus. Ou seja, há uma boa notícia para esse povo. E nós viemos aqui adorá-lo, nós viemos aqui cultuá-lo, nós viemos aqui render e reconhecer. Herodes tem um discurso muito parecido, mas no fundo, ele rejeita essa verdade, ele se opõe a essa verdade e ele quer aniquilar essa verdade. Por mais que a sua roupagem ou o seu discurso seja o mesmo. Vão lá adorar o menino, depois me avisem para que eu vá também. Nós sabemos por conta do relato bíblico que depois, mesmo os magos tomando outro caminho e ele descobrindo que ele não foi informado sobre o nascimento ou o local, a exatidão de quem era tal criança, ele manda empreender uma matança em Belém. José e Maria são advertidos por um anjo. É o momento em que o Senhor Jesus, quando o menino é conduzido para o Egito. E só voltam de lá tempo depois, e não voltam para Belém, mas para Nazaré, com medo. Ou seja, eles saem da região central da Judéia, fogem para o Egito, depois voltam para a periferia, para a Galileia, para Nazaré da Galileia, porque ainda assim tinham medo que o menino fosse morto, por conta dessa primeira iniciativa, pela essa primeira ação de Herodes tentando matar o menino. E está aqui uma segunda lição importante para nós pensarmos sobre a busca da verdade e entender Jesus como verdade, celebrar o Natal, que é a celebração da verdade encarnada. É o fato de que nem todos receberão a mensagem do Evangelho de modo positivo, como receberam os magos. Mas muitos, em vez de ser os magos que vêm com o propósito de reconhecer a verdade, conhecer a verdade e adorar a verdade, muitos têm o mesmo discurso, mas na verdade, me perdoem, tantas vezes a mesma expressão, mas o que vai no fundo do coração dessas pessoas é uma oposição, é uma inveja, é uma luta contra quem Jesus é e contra toda a sua mensagem, toda a sua obra de redenção. Então, não sejamos ingênuos. O tempo que nós vivemos, o tempo de celebrar o Natal, o tempo de cultuarmos a Deus, deve ser para nós, aqueles que amam Jesus Cristo, um momento de reconhecimento da verdade e de adoração.
Mas muitos outros dizem fazer o mesmo, mas na verdade querem apagar o significado real do que é o Natal, do que é o nascimento de Jesus Cristo. Já faz tempo que Natal deixou de ser uma celebração que buscava glorificar a Cristo. Hoje está mais um momento de celebração para celebrar um capitalismo desenfreado, inconsequente e desumano. O que importa não é mais o amor que celebra a verdade, mas sim os benefícios desse mundo. Então muitos estão preocupados com as suas benesses e não com a verdade. Por mais que o seu discurso seja bonito, por mais que o discurso seja semelhante, há joio no meio do trigo. Há joio no meio do trigo. E o verso 9 ao verso 12 diz o seguinte do texto, caminhando assim já para o final da nossa reflexão. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Foram lá e adoraram quem Jesus era, a verdade encarnada. E aí vem aqui uma cena muito bonita. Sabemos de cor, mas por muitas das vezes pensamos pouco e refletimos pouco sobre esse gesto. Então eles abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Está aqui o desfecho, os magos encontram o menino Jesus, celebram, adoram, mas o final do verso de número 11 diz: então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Todos esses três objetos eram de alto valor. Obviamente, o ouro a gente tem noção disso. O incenso e a mirra talvez nem tanto, mas naquele momento e naquele período era algo de muito valor. Esses homens nem sabiam que eles seriam colaboradores com a missão de Jesus Cristo, porque provavelmente são esses elementos que José e Maria utilizam para fugir de Herodes para o Egito. Provavelmente o sustento no período que eles passaram no Egito se deu por conta do ouro, do incenso e da mirra, porque eles puderam vender aquilo da forma que foi, não sabemos, gradativa, de uma vez só, fizeram um grande amontoado de recursos, mas é sabido que esses elementos foram fundamentais no momento em que Jesus teve que, ainda como bebê, um menino, sair de Belém e ir para o Egito para se abrigar, ser um refugiado, porque ele estava sendo perseguido já desde a sua tenra idade. O que eu aprendo com esses homens, com esses magos, quando eles vão adorar ao Senhor, é que eles vão com generosidade. A adoração não é simplesmente a verbalização. Não é dizer que eu creio, não é dizer que eu conheço o credo, não é simplesmente dizer que eu conheço os atributos de Deus, que eu reconheço com o Senhor, não é simplesmente uma profissão de fé, não é simplesmente um batismo, não é simplesmente ser membro de uma igreja, estar no hall de membros, mas é muito mais do que isso, é um compromisso de vida. Adorar é se comprometer com a verdade, com o que somos e com o que temos. Aqueles homens vieram do Oriente, reconheceram a verdade e se prostraram à verdade, diz o texto, um gesto claro de submissão total àquele que é rei. E não só isso, pegam aquilo que de melhor, de mais precioso eles tinham e entregam ao Senhor,
para o benefício, sabendo eles ou não, da obra do Senhor, para a expansão do seu reino, para a glorificação do seu nome, eles depositam tudo isso nos pés do menino Jesus. Pegam o ouro, o incenso e a mirra e entregam como um ato de culto, porque culto não é simplesmente levantar a voz e cantar, não é simplesmente prestar atenção na pregação do pastor, mas o culto de fato, além desses elementos, é um compromisso da vida, e isso implica quem somos e o que temos. Eu aprendo com esses magos nesse texto que celebrar o Natal não é um momento egoísta ou um momento muito particular, onde se resume a uma mesa farta e troca de presentes. Mas celebrar o Natal é sim um compromisso, é reafirmar um compromisso de adoração e de culto ao Senhor, se prostrando aos seus pés e entregando tudo o que somos e o que temos para Ele. Eu queria encerrar essa reflexão deixando a seguinte pergunta para todos nós. Ou as seguintes perguntas. Eu quero deixar mais de uma, eu vou concluir a minha fala como concluiria um pastor puritano, não com respostas, mas com perguntas. A primeira delas é como nós temos respondido à verdade. Será que estamos na procura dela e quando nos encontramos com ela nós a adoramos de fato como fez os magos do Oriente? Ou será que nossa atitude é como a de Herodes, que também é apresentada a verdade, mas por ter a sua própria verdade, os seus próprios desejos, os seus próprios apetites, as suas próprias preocupações, ele decide rejeitar a verdade e se opor à verdade, mesmo que o discurso fosse muito bonito. Mas a outra pergunta que quero deixar para pensarmos sobre o Natal, sobre a verdade, o nosso compromisso com a verdade, é perguntarmos como é que temos celebrado essa data. Será que a verdade do Evangelho tem sido apagada, sufocada, solapada pelos apelos do mundo? Será que por mais que haja uma estrela nos iluminar e nos mostrar o caminho da verdade, ainda assim nos mantemos cegos? Será que rejeitamos e estamos rejeitando ao Senhor Jesus Cristo com os nossos natais? Será que a nossa preocupação está sendo só se vai ter rabanada na minha mesa, se vai ter um tender, um chester? Será que essas são as minhas preocupações egoístas? Será que eu terei um Natal com a mesa farta, cheia de comida? No meu caso, não muito preocupado com a rabanada, mas com as tortas, cada um com as suas preocupações. Mas o que eu quero pensar nesse momento é: será que estamos preocupados simplesmente com as coisas que satisfazem o nosso ego e o nosso narciso? Com os presentes que irei dar, com os presentes que irei receber, com a roupa nova que irei ter, em vez de estar preocupado com a propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com o anúncio das boas novas? Será que o mais importante no Natal sou eu ou é Jesus Cristo? Será que eu estou disposto a abrir mão ou doar aquilo que de melhor tenho para a glorificação do nome de Deus, para que o Natal realmente seja o anúncio da verdade que se encarna? Pense nessas perguntas. Reflita.
Coloque tudo isso diante do trono da graça de Deus. Vamos orar? Senhor querido, graças te damos porque um dia o Senhor nos mostrou a verdade. E a verdade mudou a nossa vida. Oramos ao Senhor e suplicamos pedindo que o Senhor nos ajude sempre a adorar, a te buscar, a estar em santa comunhão contigo, comprometidos com o engrandecimento do teu nome, com a propagação do Evangelho do teu reino, com aquilo que temos e aquilo que somos. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. É porque Ele está vivo que nós louvamos a Ele. É porque Ele nasceu e Ele ainda vive. Ele morreu, ressuscitou, cumpriu o plano e está conosco que a gente canta. Então a gente vai cantar esse hino, porque vivo está. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vivo está. O amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é um nenenzinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vivo está, porque vivo está. O amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, mas eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Aleluia! Oi, o meu nome é Letícia e para mim o Natal significa que Deus mandou o seu único filho morrer na cruz por nós e que 25 de dezembro é o dia que Jesus nasceu.
Imaginem que Jesus deu presentes para nós. E esse presente era Jesus. E ele se sacrificou na cruz para nos salvar dos pecados. E ele fez muitos milagres bonitos. Muitos. E eu desejo um Feliz Natal para vocês. Beijinhos, amigas da igreja e pessoas também. Beijo. Davi, o que é o Natal para você? O nascimento de Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? É o nosso Salvador. Feliz Natal! Feliz Natal! Ê! Feliz Natal, gente! Filha! Beijo, manda beijo! Ah! Arthur, o que você acha do Natal? Eu acho que o Natal é uma data onde a gente comemora o nascimento de Jesus, onde ele começou a sua missão de nos salvar. E que nós devemos ser muito gratos pelo Natal. Feliz Natal, pessoal! Sofia, o que é o Natal para você? O nascimento de Jesus, o aniversário de Jesus. E a família, que a gente se junta. E tchau! Feliz Natal! Ê! Caiu! Feliz Natal, gente! Um beijo! Júlia, o que é Natal pra você? É uma data muito especial que a gente comemora o nascimento de Jesus. O que é o Natal para você? Natal é o dia do neném. É o Jesus Neném? É. E quem é Jesus? O Jesus é o nosso coração. Manda um beijo pro pessoal, dá Feliz Natal. Feliz Natal! O Natal para mim significa o nascimento de Jesus e assim todos os ensinamentos que ele deixou conosco. Beijo, Feliz Natal! Guilherme, o que é o Natal para você? É o aniversário de Jesus. Feliz Natal para todo mundo. Beijo. Feliz Natal para todo mundo! Um beijo! Oi, gente, sou Bela Montes. O Natal para mim é ir na casa da minha avó, ver minhas primas e o aniversário da Bisa e o bebezinho que é Jesus. Um beijo, amo vocês. Oi, sou Beatriz. O Natal pra mim é o amor, a alegria, a felicidade, o nascimento de Jesus. Um beijo. Oi, gente, eu sou Julia Montes. O Natal pra mim é estar perto de pessoas que eu amo, é montar a árvore de Natal juntos. A gente faz um culto na casa da minha avó. A gente lembrar do nascimento de Jesus. É isso. Matias, o que é Natal para você? Natal é o nascimento de Jesus. Natal é amor, Natal é família. Natal tem a ceia também. Sim. Agora desejo a todos um Feliz Natal. Bom Natal, gente. Um beijão. Feliz Natal, Jesus nasceu, viva!
Bom, chegamos já a mais um final de culto, mas com o coração renovado em sabermos que Jesus é a verdade que nós devemos buscar, a verdade que nós devemos nos comprometer e a verdade que muda vidas. Assim como aprendemos hoje, adoramos hoje, cultuamos hoje, que nós possamos levar tudo isso para a nossa caminhada. Que o Natal seja sempre celebrado em nossas vidas, que não seja uma data do nosso calendário. Que celebremos sempre o nascimento, a vinda, a encarnação, mas também a sua missão, a sua morte, a sua ressurreição. Pois o nosso Salvador nasceu para nos dar esperança e vida. Que Deus abençoe nossas vidas. Vou impetrar a bênção final. Tenha uma semana abençoada e um Natal celebrativo. Vamos orar. E agora, que o amor de Deus, o eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa, sejam conosco hoje, todos os dias, até quando estivermos com o Senhor para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família e um Feliz Natal.